Olá amigos da internet, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa de ensinamentos extrafísicos projetivos e nesse programa de hoje vamos dar continuidade aos mecanismos projetivos, parte 2, que daqui a pouquinho o Wagner vai falar mais abertamente e mais tecnicamente sobre esse assunto e a gente vai fazer essa abertura com a palavra do Wagner Borges. Bom, Jefferson, mais uma vez a gente está aqui fazendo uma gravação sobre experiências fora do corpo e no último programa eu parei no ponto onde eu estava falando de mecanismos projetivos, a aura que se forma em volta do corpo humano, né? Comecei a falar nisso e nós temos uma sequência e eu estou usando imagens do meu livro Viagem Espiritual 2, inclusive a nova edição que sairá em breve com desenhos do Léo, que inclusive está aqui hoje assistindo a gravação. Esse livro sairá em breve e nós já estamos usando algumas dessas imagens para ilustrar o tema. Só que antes de eu pegar essa parte onde eu parei semana passada, nós queremos fazer uma inserção. Já conversei com o Jefferson em função de um autor muito importante na área das experiências fora do corpo, que é o Sylvan Joseph Muldon, né? Autor do clássico livro Projeção do Corpo Astral, que foi o primeiro livro que eu li na década de 70 sobre o tema. Naquela época, Jefferson, não havia literatura de projeção astral específica, haviam poucas obras. Havia o livro Viagem de uma Alma, o clássico do Peter Richelieu, o Viagens Fora do Corpo do Robert Monroe, que tinha saído em 1971 nos Estados Unidos, que era um clássico, ainda não tinha sido vertido para o português. Isso foi no início da década de 80 pela editora Record. Então o livro que havia era o Projeção do Corpo Astral, de Sylvan Muldon e Hilliard Carrington, o livro Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, e alguma literatura teosófica ou ocultista que abordava incidentalmente o assunto, assim, mas de forma periférica, não de forma tão enfática. O que tinha muito na década de 70, e os nossos telespectadores com mais idade, igual eu, acima dos 50, vão lembrar do velho Lobsang Rampa, né? O Terça-feira. Os livros dele, A Terceira Visão, Você e Eternidade, abordavam as saídas do corpo em algum capítulo, mas também sem muita ênfase técnica, mais como uma narrativa de um tibetano e tal, mas era o que tinha na época. Inclusive, muita gente entrou em estudos mais profundos depois pela porta do Lobsang Rampa, que era o que tinha perifericamente, era o que atraía, e daí você depois buscava uma literatura mais aprofundada. Foi aí que eu achei o livro do Sylvan Muldon em 1978. Também havia na época aquela série teosófica do Major Arthur Powell. Era uma sequência de livros, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, né? O corpo causal e o ego, era uma sequência. Havia também literatura teosófica do Charles Webster Leadbeater, que em algum ponto da sua literatura tocava também nas saídas do corpo, com um enfoque teosófico, que era natural. Havia também alguma coisa da Annie Besant, né, sobre o tema. Já na Blavatsky, né, você não encontrava tanta coisa. O enfoque da Blavatsky era mais uma cosmogonia, a doutrina secreta, né, aquela profundidade toda muito legal. Aliás, eu sou fã da Blavatsky, né, eu admiro muito essa grande mulher. Então, esse livro, Projeção do Corpo Astral, foi o primeiro a tratar em detalhes da questão do cordão de prata, a questão da aura em torno, porque o Sylvan Muldon teve várias experiências e ele se tornaria um clássico. Então, para colocar no contexto, eu vou contar um pouquinho da história do Sylvan Muldon com Hilliard Carrington e outros projetores daquela época, e inclusive contando detalhes da vida do Sylvan Muldon, que eu pesquisei, Jefferson, porque muita gente cita o Sylvan Muldon como um dos grandes projetores da história, e era, mas a vida particular dele não foi fácil. E eu pesquisei e vou contar alguns detalhes dele, da vida dele, fora a questão da projeção, e o que aconteceu com ele depois que ele passou para o lado de lá. E por que eu vou contar isso para vocês? E eu admiro muito o trabalho dele, me ajudou muito na época que eu estava começando, porque eu vi as condições dele fora do corpo, porque com o passar do tempo, Jefferson, e as experiências que eu tinha, eu comecei a me concentrar nos autores que tinham escrito algum livro de projeção e que já estavam morando do lado de lá. Então fui atrás de alguns e achei alguns. Outros eu não achei, é impossível. Outros já tinham passado para outros planos,
outros já tinham reencarnado, mas alguns eu consegui encontrar. Então, um dos caras que eu fiz questão de achar foi o Silva Muldon e o Hilary Carrington. E eu quero contar para vocês isso, mas só depois de vocês conhecerem o Silva Muldon, o trabalho dele e por que essa ênfase nele. Ele foi o primeiro cara a tratar desses mecanismos projetivos de forma técnica, clássica. É claro que isso era a década de 20 do século 20. A abordagem era diferente, a linguagem era diferente. Mas o grande cara, na verdade, além do Silva Muldon, era o Hilary Carrington, que era o pesquisador por detrás do trabalho do Muldon. Então vou contar essa história, porque tem a ver com esses mecanismos projetivos, essa inserção. Nós vamos lá atrás ver o primeiro cara que deu detalhes sobre isso e que me ajudou muito anos depois, quando eu fui tendo as mesmas experiências e sensações e só fui achar explicação nele. Agora, olha um detalhe importante. Uma pessoa está tendo saídas do corpo, está tentando se encontrar, tentando achar literatura. Hoje, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar na internet. E a internet tem muita coisa. A internet é um universo enorme, tem coisas maravilhosas e outras nem tantas. As pessoas têm que filtrar. Existem pessoas trabalhando muito bem na internet, clareando informação, como o nosso amigo Saulo Calderon, o Luiz Roberto Matos, né? Tantas outras pessoas, aí, tantos amigos meus, inclusive, que vem fazendo um trabalho, mas eles não são a maioria. Tem muita periferia em cima disso, de assuntos periféricos, muita coisa em torno sem aquele aprofundamento que a gente que tenta estudar mais profundamente busca. Então, o que ocorre? Se essa pessoa pega uma literatura clássica, um livro que contém um capítulo de projeção astral, como primeira leitura, ela pode encontrar ali conhecimento geral, mas não o que ela está sentindo. Então, por exemplo, vamos supor você está tendo saídas do corpo. Então você vai ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é um livraço, né? Capítulos sobre temas espirituais em geral, muito fantástico. Eu sou fã do Livro dos Espíritos. Então o capítulo 8 se chama Emancipação da Alma, o nome que Allan Kardec chamou. Então, das perguntas 400 a 430, o Allan Kardec pergunta e os espíritos comunicantes falam sobre saídas do corpo, no contexto espírita adaptado ao século XIX, é claro, àquela época. Pois bem, se você entrar ali, você vai ver conhecimentos genéricos de que durante o sono a pessoa sai do corpo, tem contato com o mundo espiritual, está ligado por um elo energético ao corpo, mas você não tem detalhamento das sensações. Você vai conhecer o assunto genericamente, porque não é um livro de projeção, é um livro de temática espírita com um capítulo de projeção. Você pode pegar a mesma coisa num livro teosófico ou num livro ocultista, um capítulo, mas sem o detalhamento. Você pode conhecer o assunto por cima, mas o detalhamento você não tinha. Aonde é que aparece o detalhamento? Com o Silva Muldon, posteriormente com Robert Monroe, depois Valdo Vieira, e aí sim você tem, mas eu estou falando lá atrás, não havia muita informação, e o Silva Muldon foi um dos pioneiros. Então nós vamos conhecer a história dele, mas não só dele, de outros dois projetores que eu vou mencionar rápido, que é o Irã, e o outro é o Oliver Fox, que é o chamado triunvirato de projetores da primeira metade do século XX. Então, a gente vai usar as imagens ali para ver fotos do Silva Muldon, as capas dos livros, e depois a gente vai para as imagens da saída do corpo, do ponto onde a gente parou semana passada, Jefferson. Legal. E também a gente vai colocar uma terceira parte, que aí seria a parte 3. Isso, também. E outra coisa, seria bom você colocar de novo a questão do e-mail, a questão das perguntas das pessoas, a questão das críticas construtivas que a gente espera que as pessoas façam, para a gente melhorar inclusive o programa. Ninguém está certo em tudo, muito menos a gente, mas é uma tentativa de clarear um tema que a gente acha que está muito pulverizado e sem tanto enfoque clássico em cima. E que a gente pode contribuir. O e-mail que a gente tem é ensinamentoselstrafísicos@gmail.com, vai estar aqui no GC. E o nosso intuito é clarear, esclarecer, trazer mais informações para um assunto que urge, que todo mundo fala sobre isso. Eu recebo e-mail sobre isso, você então, o que recebe e-mail sobre as repercussões das projeções astrais, as sensações, o que fazer, como fazer, né? Esse é o nosso objetivo, né? Então vamos lá para as imagens. Vamos para as imagens, agora vamos conhecer, gente, os pioneiros aí da área da projeção astral. O primeiro livro que saiu específico sobre projeção astral foi em 1908, Jefferson, de autoria de um inglês que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, Vincent Newton Turvey.
porque até o que se tinha antes de 1908, no século XIX, eram livros espíritas, ocultistas, teosóficos, com algum capítulo que falava sobre projeção, mas não havia uma obra específica. E lá atrás, no século XVIII, você tem o Emanuel Swedenborg, o clássico projetor sueco, que também deixou muitos relatos de projeção nos diários espirituais dele, mas está numa cosmogonia religiosa misturado, não é específico. Se a gente for retroagir mais ainda, existem os projetores clássicos, Plotino, Porfírio, né? O próprio Dante Alighieri na Divina Comédia, que a gente pode até comentar em algum momento aqui, mas eu estou falando uma obra específica, porque no imaginário popular, na virada do século XIX para o século XX, nos meios espiritualistas em geral, o que se falava na questão da saída do corpo? Olha, isso é para grandes mestres da fraternidade branca, isso é para o yogi que está dentro da caverna, isso é para um auto-iniciado de uma fraternidade esotérica, ou para um médium altamente desenvolvido. Havia no imaginário popular que isso era como se fosse um dom espiritual, ou que a pessoa tinha que, sabe, estar vestida de branco, não comer isso ou aquilo, não fazer sexo, oral. Então havia uma coisa idealizada. Quando chegou em 1908, que saiu a primeira obra de projeção, chamada In the Beginning of Searship, que vocês vão ver já aqui nas imagens, o Vincent Newton Turvey chegou e colocou o seguinte: eu não moro no Himalaia, eu não sou médium, não pertenço a lugar nenhum, e eu tenho essas saídas do corpo, e aqui estou relatando-as. Ora, isso quebrou um paradigma antigo, né, de que era possível uma pessoa em condições normais, vivendo numa cidade normal, trabalhando de dia, tendo suas projeções durante o sono, ou em algum momento. E a partir daí, ao longo do século XX, foram surgindo outros projetores que começaram a corroborar isso e comprovar de que aquilo acontecia no meio humano e era mais normal do que se imaginava anteriormente. Mas o pontapé inicial, o primeiro livro sobre o tema, 1908, In the Beginning of Searship, autoria do Vincent Newton Turvey, e nós vamos começar por ele e vamos chegar lá no Hilary Carrington e no Silva Muldon, e aí eu vou contar um pouquinho da história deles, aí a gente troca os arquivos e vamos para as imagens na sequência que a gente parou semana passada. Perfeito. Ok, Jefferson? Perfeito. Vamos lá? Então vamos. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhadinha na parte histórica até a gente chegar no Silva Muldon. Aqui está a capa do livro The Beginnings of Searship, de autoria do Vincent Newton Turvey, publicada em 1908, foi a primeira obra específica de relatos de saídas do corpo, um livro com esse tema totalmente enfocado. É esse aqui o clássico, o grande pioneiro da literatura de projeção astral no mundo, incluindo o próprio Oriente, que tem pouco material sobre projeção, por incrível que pareça. 90% da literatura sobre saídas do corpo são os livros publicados no Ocidente. No Oriente, na China, na Índia, não deram muita atenção para esse tipo de capacidade parapsíquica, por outros motivos que em algum programa lá na frente eu explicarei para vocês. O Vincent Newton Turvey, ele ficou muito doente, ele teve tuberculose, e ele estava vivendo ali nos primeiros anos do século XX, né, pós-época vitoriana, na Inglaterra, e ele ficou acamado durante muitos anos, vindo inclusive a desencarnar com a idade bem jovem, que não se sabe exatamente se foi 37, 36 ou 38, há controvérsias, mas é por ali. Ele desencarnou muito moço. Então, os últimos 5 anos da vida dele, ele ficou muito prostrado na cama por causa da doença. Então, o funcionamento do corpo físico dele estava deficiente. O que aconteceu com ele? A aura dele se expandia, o duplo etérico, que é o campo energético envolvente ao corpo, se abria, e ele teve várias projeções. Então ele circulava às vezes pela cidade de Londres, projetado. Ele atravessava a cidade no meio da chuva, no meio da bruma, no sol. Não tinha história com ele. Ele ficava mais fora do corpo do que dentro. Quando ele percebeu que iria desencarnar por causa da doença, ele acelerou o processo dele e começou a observar mais e relatar para deixar um legado para que outros projetores que viessem depois soubessem que essa capacidade era humana, natural. Ele estava morando em Londres e não dentro de um templo espiritual, e ele era um ser humano normal, né? Se alimentava normalmente, era casado, tinha sua companheira, e ele é um dos clássicos do nosso tema, o pioneiro por ter feito esta primeira obra. E aí logo depois que ele publicou o livro,
e diga-se de passagem, ele era milionário, viu, o Jefferson? O Jefferson está ali filmando e ele pôde bancar a edição, e aí nós temos esse clássico até hoje, meio que desconhecido da maioria dos projetores e pesquisadores brasileiros, e mesmo na Inglaterra, ficou meio no limbo, esse clássico que deu um pontapé inicial, o pioneiro da literatura sobre projeção astral. Bom, vamos lá, Jefferson, aperta para frente. Bom, passaram-se alguns anos e em 1919, na América do Norte, havia este grande pesquisador, Edward Carrington. Esse homem viajou o mundo inteiro, era a maior autoridade ocidental em yoga na época dele, pesquisou o ocultismo, a teosofia, viajou anos pela Índia, por exemplo, e era um grande pesquisador, além de um ser humano com um caráter fantástico. Escrevia muito bem, observava os diversos fenômenos sem ficar preso a eles, nem a doutrina nenhuma. Era um pesquisador independente, muito respeitado naquela época. Em 1919, ele lançou um livro que se tornaria um clássico dentro da área espiritualista. Aqui está a foto dele, né? Pode avançar, Jefferson? Esse é o livro, Higher Psycho Development, é um autodesenvolvimento psíquico. Este livro continha vários temas, era um capítulo para cada tema, né? Um dos capítulos tratava das saídas do corpo, na época conhecida então como projeção astral. E foi este capítulo que chamou a atenção dos leitores, porque como não havia livros sobre projeção astral, e o que tinha saído foi em 1908, do outro lado do Atlântico, em Londres, o livro do Vincent Newton Turvey, não era conhecido na América. Então não havia uma obra de projeção específica. Havia uma coisinha aqui ou ali fragmentada, mas nada específico. E este aqui, mesmo sem ser um livro de projeção astral, continha um excelente capítulo sobre saídas do corpo, né? E os leitores passaram a mandar cartas e relatos projetivos para o Edward Carrington. Ele, muito esperto, notou que aquele assunto dava ibope. Então, um ano depois, em 1920, ele lançou uma sequência. Pode avançar, Jefferson. Eu não tenho a sequência no inglês original, eu tenho uma tradução para o espanhol. Vocês estão vendo aqui, Parapsicologia e Mediunismo, do Edward Carrington, onde ele ampliou o capítulo de projeção astral do livro anterior. E novamente ele começou a receber muitas cartas de leitores falando de saídas do corpo e perguntando coisas para ele. Ele próprio não era um projetor, ele era um pesquisador. Isso aqui então é 1920. Pode passar, Jefferson. Em 1926 foi publicado na França esta obra, O Médico da Alma. Eu não tenho o original em francês, eu tenho uma edição em espanhol e uma outra edição em inglês. Ele era francês, ele usava o pseudônimo Irã, que é um pseudônimo maçônico. O nome dele era Marcel Louis Forran, pseudônimo Irã. E aqui neste livro ele trata dos relatos projetivos dele, e ele foi um dos maiores projetores da geração dele. E uma pena que esse livro nunca saiu em português. Essa aqui é uma edição antiga em espanhol. Avança, Jefferson. Essa é a edição que saiu aqui em Buenos Aires, na Argentina, com o editorial Kier, que publicou muitas obras boas durante muitos anos. Eu tenho muito material da Kier, da Argentina. Avança. E anos depois, ele foi publicado nos Estados Unidos com outra capa e mudaram o título para Practical Astral Projection, Prática Projeção Astral, Irã. E o livro saiu cortado, não saiu inteiro. E ele aparece em inglês com esse outro título, o Irã, um dos maiores projetores daquela época. Pode passar, Jefferson. Aliás, o material do Irã nunca saiu aqui no Brasil também. Esse é o Sylvan Joseph Muldoon, né? Autor do livro Projeção do Corpo Astral, que a gente já vai ver a história dele. Deixa eu avançar um pouquinho. Avança mais, Jefferson. O Muldoon mais velho. Avança mais ainda. Vai ainda. Mais um. Mais um. Mais um. Este aqui é o Oliver Fox. O nome Fox é pseudônimo. O nome dele era Hugh Calloway. Ele era teosofista e ocultista. E também teve saídas do corpo na década de 20. E o curioso é que ele usava concentração em cima da glândula pineal, Jefferson. Foi um dos primeiros a falar que a glândula pineal tinha a ver com certos fenômenos parapsíquicos. E ele publicou alguns artigos durante a década de 20, mas não publicou um livro. Quando foi em 1938,
ele resolveu compilar os artigos que ele tinha feito e aí sim surgiu um outro livro, avança, que é Astral Projection, o registro das experiências fora do corpo, né? Saiu só em inglês e se tornaria também um livro muito conhecido. Até esse ponto, 1938, quantos autores nós tínhamos? Vincent Newton Turner em 1908, Hilliard Carrington, Iran, Sylvan Muldoon e Oliver Fox. Acontece que historicamente, né, os autores que escreviam em inglês tinham mais expansão, porque pela língua inglesa alcançava a imensidão da América do Norte, além da própria Inglaterra. O Iran, o livro dele estava em francês, mas depois foi vertido para o inglês. Então, desses autores daquela época, 3 sobressaíram, que são Iran, Sylvan Muldoon e Oliver Fox, o chamado triunvirato de projetores daquela época, isto até 1938. Logo depois rolou a Segunda Guerra, e quem é que publicaria um livro sobre esses temas durante a época da Segunda Guerra? Então, a literatura de projeção astral só foi sofrer nova influência para frente, assim, uma expansão da década de 60 em diante, com um outro pesquisador chamado Robert Krugel, que num dos próximos programas eu vou contar a história dele, que o cara escreveu 9 obras falando sobre o tema. E esse material aqui, exceção do Sylvan Muldoon, a maioria desses autores são desconhecidos no Brasil, porque seus livros não saíram aqui, né? Às vezes, Jefferson, chega alguém para falar comigo do tema projeção e não conhece os grandes clássicos do tema, o que é um absurdo. Você gosta de uma área, conheça os clássicos da área para você saber os grandes autores daquela área. Modernamente o pessoal fala muito Robert Monroe, Valdo Vieira e outros, mas os pioneiros são esses aqui. E o destaque desses pioneiros vai agora para o Sylvan Muldoon. Vai voltando, o Jefferson, faz favor. Mais uma, aqui. Sylvan Joseph Muldoon nasceu em 1903. Quando ele tinha 12 anos, ele teve a primeira experiência fora do corpo dele. Quando ele já tinha 25, na década de 20, ele leu aqueles 2 livros do Hilliard Carrington, que continham 2 capítulos de projeção astral. E aí ele mandou cartas para o Hilliard Carrington, dizendo que ele também tinha aquelas projeções e que o Carrington não tinha mencionado vários detalhes que ele conhecia por experiência prática. O Carrington então notou que tinha nas mãos um projetor astral ali, empírico, né, naturalista, cru, e que ele poderia extrair dali material para um novo livro. Então ele incitou o Sylvan Muldoon a mandar os relatos por carta. O Carrington morava em Nova York e o Muldoon morava ali naquele cinturão religioso ali da área do Kansas, né, uma área mais isolada naquela época. E a mãe dele era espírita, por incrível que pareça, morando naquele cinturão evangélico ali, religioso bem forte ali da área central dos Estados Unidos. Ele então mandou os relatos para o Carrington, e o Carrington então falou: vamos fazer um livro. Ele compilou os relatos do Sylvan Muldoon e falou para ele: como eu sou conhecido, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o livro em coautoria. Os relatos são seus, mas a parte histórica e a introdução deixa comigo, e vamos botar os nossos 2 nomes juntos, porque como meu nome é conhecido, vai vender mais. E realmente foi. O livro saiu com o nome, avança para mim. Aqui está o Sylvan Muldoon mais velho, avança. Seria o livro Projeção do Corpo Astral. Aqui é a primeira edição que a editora Pensamento publicou no Brasil, vai até chegar na edição clássica, que foi a que eu comprei. Esse livro, inclusive, hoje está esgotado, vendeu muito durante décadas aqui no Brasil. Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Muldoon e Hilliard Carrington. Volta lá para mim de novo no Muldoon. Volta mais uma. Então, o livro saiu de coautoria, mas o projetor que tinha as experiências era o Muldoon, enquanto que o Carrington faz a introdução histórica, contando da saída do corpo ao longo da história, notadamente nos clássicos ocultistas. E o livro se tornaria o grande best-seller daquela época e daí nas décadas seguintes, também muito antes do Robert Monroe, por exemplo, ser conhecido, o cara da vez era o Sylvan Muldoon. Pois bem, no livro Projeção do Corpo Astral, o Sylvan Muldoon narra paralisias noturnas, o que ele chamou de catalepsia astral. Ele foi o primeiro a nomear isso, que depois outros chamariam de catalepsia projetiva. O primeiro a falar do campo energético expandido em volta do corpo, aonde a pessoa sai do corpo e paira, flutua, dentro do que ele chamava de faixa de atividade do cordão de prata. E ele, utilizando essas nomenclaturas,
inspirou anos depois o Valdo Vieira, inclusive usava muito o Moodle como referência. Eu trabalhei com o Valdo e eu via o Valdo elogiar muito o trabalho do Moodle, né? E o Valdo também conhecia parte da vida particular do Silva Moodle. Então ele serviu de inspiração para o Valdo, para mim. Ele falou tudo antes da gente começar a estudar o tema. Agora é claro, ele estava limitado pela época dele, a linguagem que ele tinha não era fantástica, e o pior, ele não era um grande escritor. Então o assunto ficou um pouco truncado, mas de toda forma, ali tem a descrição do cordão de prata em detalhes, como ninguém tinha falado antes, e também o campo de energia em volta muito detalhado. Informações que me ajudariam décadas depois, na década de 70, a entender o que estava acontecendo. Ô Gerson, quando eu peguei o livro do Silva Moodle, que eu comecei a ler, eu falei, esse cara é quente. Por quê? O que ele está narrando eu estou sentindo. E você sabe que aquilo é verdade, você sente ressonância, já sentiu aquilo, você sabe. Aí outros vão duvidar, não, você sabe, ele está narrando algo que você sentiu, paralisia noturna, dilatação da aura, sensação de falsa queda, né? Ele não falava muito do estado vibracional, porque a condição dele não era essa, a condição dele era mais de expansão de aura e de paralisias noturnas. Então ele descreveu muitas coisas. Agora um detalhe adicional, no próprio livro, na introdução que o Carrington coloca, ele diz que o Silva Moodle estava muito doente durante a confecção dos relatos. Ele quase morreu, ficou um tempão prostrado na cama. Então boa parte das saídas do corpo do Silva Moodle foi num período que ele estava bem adoentado. Aproveitando que o corpo estava mais fraco, ele ia para fora e avaliava, e as experiências do Moodle, elas eram próximas ao corpo, então ele pôde observar esses mecanismos. O Moodle não alegava entrar no mundo espiritual e ver outras coisas. O lance forte dele é o entorno do corpo, o que se sente muito próximo, porque como ele ficou doente um tempão, ele saía e ficava observando o corpo prostrado na cama. Então esse é um detalhe adicional. A outra parte importante é que depois do livro Projeção do Corpo Astral, ele e o Carrington fizeram mais um grande livro que não saiu aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Avança, Gerson, mais uma. Esse aqui é o The Case for Astral Project, é o caso para a projeção astral, do Silva Moodle. Silva Moodle, em 1936, resolveu partir para a carreira solo, o Jefferson, e fez um livro sem o Carrington. E ele não era um grande escritor. O outro livro tinha o Carrington por trás orientando. Eu durante anos procurei esse livro. Sabe quando você gosta de uma banda, né, musical, e aí sai um clássico daquela banda, você fica louco procurando o próximo disco da banda, esperando, e quando sai outro disco é uma bomba, não chega à altura do primeiro? Eu procurei esse livro durante anos, não chega aos pés do primeiro. O livro é uma porcaria, porque não tem o Hilliard Carrington, e o Moodle escrevia mal pra caramba. Então esse livro aqui passa aqui meio que batido pela literatura dele, porque é uma porcaria mesmo, né? Eu gastei uma grana para trazer esse livro para o Brasil usado, e o livro decepcionou, era fininho, não tinha muita coisa além do que o primeiro já tinha mostrado. Avança. Quando foi em 1951, já no pós-guerra, Hilliard Carrington e Silva Moodle se juntaram de novo, ou seja, quase 20 e poucos anos depois do primeiro livro, e lançaram este livro que é espetacular, Os Fenômenos da Projeção Astral. Eu não tenho edição em inglês, eu só tenho em espanhol, mas saiu em francês, em alemão, só em português que não saiu. E nesse livro aqui, ambos já estavam mais experientes com o tema, e aqui eles respondem cartas selecionadas dos leitores e aprofundam um pouco mais o tema. Então o primeiro livro, Projeção do Corpo Astral, é mais as narrativas projetivas do Silva Moodle. Nesse aqui são as avaliações, né, dos relatos das pessoas e com um conteúdo um pouco mais técnico na análise em cima da projeção. Agora, vai voltando para mim, Jefferson, faz favor. Mais um. Aqui. O Silva Moodle, volta mais um. Aqui ele estava com 30 anos, mais ou menos. Avança. E aqui ele já estava perto da morte. Ele nasceu em 1903 e desencarnou em 1971, aos 68 anos de idade. O que aconteceu, Jefferson? Depois do terceiro livro, ali já na década de 50, ele morava ali no Kansas, aquela área, mas o Silva Moodle começou a ser pressionado e atacado. Veja, ocultistas não gostavam dele, porque achavam que ele estava revelando um tema que naquela época era secreto.
Espíritas daquela localidade dos Estados Unidos também não gostavam dele, porque ele não falava muito da parte espiritual, era mais um fenômeno. Evangélicos, nem precisa falar, ali naquela região, não gostavam dele também, né? Católicos também não gostavam e materialistas também não. E pesquisadores em geral não gostavam muito dele também. Então ele se sentiu meio que acuado. E a maioria das experiências que ele tinha tido foi quando o corpo estava adoentado, anos antes. Depois, praticamente, essas experiências dele foram escasseando e raramente aconteciam. A essa altura, ele começou a ficar meio revoltado com o mundo. Pô, todo mundo atacava ele, tinha lançado um livro incrível e as pessoas não estavam valorizando e ainda ficavam pressionando, né? Aliás, isso acontece até hoje. Você tenta elaborar um tema, aprofundar, até mesmo o que nós estamos fazendo, vai ter gente atacando. Não importa, o importa é que você tenha qualidade e consciência do que você está fazendo, né? E não tem que condenar nem quem ataca a ninguém. O mundo é assim. E se a gente tivesse medo disso, nem estava se expondo a fazer o que a gente está fazendo. E eu, mais ainda, que dou palestra com centenas de pessoas por semana em público, né? Não pela internet, é cara a cara, de frente, né? E aqui ele acabou ficando muito triste. Ele então entrou no ramo de salão de cabeleireiro. Ele virou um empresário e ele abriu alguns salões de cabeleireiro onde ele sobreviveu sendo empresário nesse ramo e desencarnou aos 68 anos amargurado. O Jefferson, isso o pessoal que gosta do trabalho dele não conhece. Aí é o lado humano, fora o sensitivo. E ele acabou, inclusive no fim da vida, falando assim: eu não quero mais mexer com essas coisas. E eu conheci outras pessoas aqui, contemporâneas minhas, que também aconteceu. Se elas não souberam levar a parte espiritual em relação às provas da vida humana, inclusive a incompreensão em volta, né? Como ele não tinha aquele conteúdo espiritual, era mais um fenômeno parapsíquico, ele acabou se abatendo e desencarnou em condições não tão legais. E é importante eu estar contando isso para vocês, porque pouca gente sabe desses detalhes. O Valdo Vieira sabia, conversei com ele várias vezes sobre isso, um dos grandes projetores da história. Como pessoa, ficou muito triste, desencarnou e as condições dele não ficaram legais. Agora, entra uma informação bacana agora, Jefferson. Ele desencarnou em 1971. O Hilliard Carrington tinha desencarnado um pouco antes dele, era mais velho. Quando foi em 1995, que eu estava aprontando o livro Viagem Espiritual 2, numa das saídas do corpo eu fui levado para ver onde ele estava. O que acontece? O Hilliard Carrington, esse cara era um arraso, né? Ele estava fazendo um evento, tipo uma festa extrafísica, em homenagem ao Silva Muldon, que estava lá. Ele desencarnou, ficou uns anos meio estranho, depois se recuperou. E quem ajudou ele a se recuperar era o Carrington, que já tinha desencarnado antes, e era um evento comemorativo do livro dos dois. E o Carrington dava para ver a condição espiritual dele, os olhos bem brilhantes, os olhos extrafísicos, que estava patrocinando tudo, e o Silva Muldon já voltando a estar contente, sabe, percebendo que o livro dele ajudou muita gente. E se no meio e na época dele ele foi incompreendido, ele ajudou caras como eu, que nem tinham reencarnado ainda, como você, Jefferson, e tantos outros. E aí é que estava o mérito do trabalho dele. Ele serviu de farol numa época de trevas, sem informação, para ajudar outros projetores a entender mecanismos projetivos. Então tem uma gratidão a esse cara e ao Hilliard Carrington muito grande, porque numa época que eu estava tentando me entender, a literatura deles me ajudou. E eu fico até, puxa, gostaria de ter conhecido ele, batido um papo e falar assim: não fica assim não, cara, levanta a área, não espera a compreensão de ninguém, vai fazer teu trabalho, manda ver e se enche de luz e ora, se você quiser, com um poder maior, e toca a bola para frente. Isso aqui é o planeta Terra, a humanidade é assim mesmo. Tem gente maravilhosa e gente terrível, então tenta focar no maravilhoso e vamos lá. Então está aí a história do Silva Muldon, que foi o primeiro cara a falar do campo energético. Agora, o Jefferson, fecha nesse ponto, faz favor. Isso, e abre o outro arquivo, à direita. Aqui, só para vocês terem uma ideia, já que essa foto está aqui, para vocês terem uma ideia das palestras que eu faço, né? Isso aqui é lá no espaço do Gaspareto. Eu faço palestra toda sexta no IPPB, vai de 150 a 200 pessoas por semana. Eu faço essas palestras de sexta-feira desde a década de 80 no Rio de Janeiro. Há 30 anos que eu estou dando palestra gratuita, toda sexta, sobre temas projetivos e espirituais correlacionados. Aí vocês terem uma ideia, para quem às vezes não está numa cidade como São Paulo, não percebe a grandeza e a quantidade de gente que vem nas coisas que não só eu, mas outros também fazem,
Tá aí uma foto para vocês terem uma ideia. Vai avançando, o Jefferson, faz favor. Vai lá. Aí a sequência de livros, pode ir. E a gente viu o Viagem Espiritual 2, pode ir, que vai ser lançado em breve. Avança. Tá? Pode ir. E aí nós entramos nessa sequência, vai indo, Jefferson. Eu fui falando do campo energético, né? E nós paramos nesta imagem. Daí fizemos essa inserção hoje do Silvan Muldon, que foi o primeiro cara a descrever esse campo energético que vocês estão vendo aqui, que ele chamava de faixa de atividade do cordão de prata. Posteriormente, outros passaram a chamar perímetro de ação do cordão de prata ou cúpula de ação do cordão de prata. Um campo energético de dilatação da aura que vai de 3 a 6 metros, mantendo uma média de 4 metros de um raio em torno do corpo humano para todas as direções. Então, por exemplo, tecnicamente, esse rapaz está projetado fora do corpo, mas ainda não está fora do campo energético, ele está oscilando dentro desse campo. Avança mais uma, Jefferson. Ali ele está oscilando para lá e para cá. E acontece uma coisa, Jefferson, curiosa, que eu escutava muito: o cordão de prata se insere na parte posterior da paracabeça, a cabeça astral, ou às vezes no meio das costas. Por isso aquela sensação de repuxão que a pessoa sente na hora da volta, que é chamado em estudos de projeção de chamado admonitório. É quando o cordão de prata dá aquela tração e você sente aquela queda e cai dentro do corpo. Então chegou um cara uma vez para mim e falou assim: ô Wagner, eu não entendo, todas as vezes que eu saio do corpo, estou ali 3, 4 metros por cima, alguém me puxa pelas costas e me joga dentro do corpo. Ele pensava que era um espírito, Jefferson, até explicar que era a própria contração ou tração do cordão de prata, tracionando a pessoa de volta para dentro do corpo. Por quê? Dentro desse campo energético, a distância entre os corpos é pequena. Então qualquer emoção, o corpo astral vibra, o cordão de prata puxa e encaixa a pessoa abruptamente dentro do corpo. E até a época do Silvan Muldon não havia literatura explicando isso, ele foi o primeiro. Então me ajudou a entender o que eu sentia. Só que a essa altura agora eu estou vendo que o nosso tempo já estourou, Jefferson. Então nós vamos novamente parar aqui nesse ponto e na próxima gravação vamos pegar exatamente desse ponto e aí sim eu vou explicando com as imagens aqui justamente esse campo, as saídas dentro e quando ultrapassa esse campo, os detalhes sobre isso. Aqui eu quis destacar o Silvan Muldon, que foi o primeiro cara a falar disto aqui, e também outros projetores posteriormente também falaram muito bem disso, Robert Monroe, Valdo Vieira, Geraldo Medeiros Júnior, tantos outros, e é importante a gente assinalar isso, porque isso vem extraído da experiência prática de projeções. Um pesquisador teórico, ele não tem como sentir um repuxão, isso ou aquilo, porque para ele é uma visão só teórica de um tema. Não, aqui é relato projetivo, projeção mesmo, na veia, e não uma masturbação psicológica ou mental em cima de um tema que a pessoa não vive e não vibra por aquilo. Isso aqui para nós é uma arte, é uma paixão, é um estudo muito legal, que podemos usar a mente intelectual para entender, mas não podemos prescindir do coração para aquecer, dar vivacidade, e aí a gente junta inteligência e sentimento e procura equilibrar na energia, que é o que o mundo espiritual tenta ensinar para nós todos há muito tempo, essa coisa chamada equilíbrio, que por nós não termos esse equilíbrio, a gente está em mais uma vida aqui na Terra para aprender. E esta área aqui é uma das lindas áreas que nós temos na vida para puxar informação espiritual bacana que nos ajude neste equilíbrio, ok? Então até o próximo programa. Jefferson, obrigado aí pelo trabalho todo. O Jefferson aqui é o meu cambono, é o meu parceiro aqui de trabalho, ele faz tudo, grava tudo, edita, e sem ele eu não teria condição de estar falando isso aqui para vocês, tá bom? Então até o próximo programa e tudo de bom para vocês.